Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém. Bom dia, amém, irmãos? Glória a Deus. Mais um domingo de ceia para a honra e glória do nome do Senhor. Julie falou um pouco aí, completamos 3 anos de igreja para a glória de Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Eu confesso para vocês que eu estou muito feliz da gente completar esse marco, esse tempo, sem negociar com o sistema, sem ficar com palhaçada, com as negligências, sem ficar com mentiras prometendo aquilo que o texto não está prometendo. Glória a Deus, saiba que você faz parte disso também. Você faz parte dessa história que a gente está escrevendo junto, dia após dia. É só o começo de grandes coisas que virão para a glória do nome do Senhor, amém? Glória a Deus, 3 anos de igreja. Ah, é a igreja perfeita? Não, irmão, longe disso. A começar que tem eu, tem você aqui, fazemos parte. Mas Deus tem sido muito bom nesse tempo. Temos visto muito a graça, o favor dele se manifestando em nós e através de nós. E aproveitando então essa semana de aniversário, hoje eu quero falar sobre a igreja de Jesus. Não sobre uma placa específica que está completando o aniversário, mas sim a igreja, a noiva de Cristo. Como você sabe, o processo da igreja, a vida da igreja, é primeiro Deus vindo, nos resgatando a sua noiva do pecado, aonde a gente vive o nosso processo de salvação. Isso é o começo. O começo é quando o noivo vem e resgata a sua noiva do pecado. Somos encontrados, vivemos um processo ali de salvação, glória a Deus. Depois o noivo vem e o que ele faz? Ele entrega vestes novas, uma identidade nova, uma história nova, uma conduta nova. É o famoso processo de santificação que a gente vai passando. Até que por fim chegará o dia que o noivo adornará a sua noiva amada. E esse será o processo de glorificação que nós viveremos, amém? Então passar por isso é o que a igreja vai viver, é o cristianismo. Esse é o cristianismo, esse é o evangelho de Cristo, salvando, nos mudando, nos transformando e por fim nos glorificando para a glória do nome dele. Esse é o caminho, esse é o processo. Porém, tanto a igreja primitiva como a igreja atual, que se identifica cristã, ela flerta muito com o judaísmo. Ela flerta muito. Como assim, pastor? A gente vive um tempo, irmão, onde a igreja atual, que se diz cristã, ela monta, ela vende, ela considera místico, no atual tempo, ter uma arca da aliança na igreja. Nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos no tempo onde igrejas se identificam cristãs, mas dentro delas tem pastores, apóstolos, bispos com quipá, com talite, e muitos nem sabem o significado daquilo, mas se identificam como cristãos, se identificam vivendo o cristianismo. A gente vive num tempo onde muitas pessoas acham que o púlpito é um lugar sagrado, e aqui em cima desse palco não pode nem pisar com o sapato, é algo totalmente místico, tratando um palco como se fosse um altar, quando na verdade no cristianismo, Jesus diz que o nosso altar é o nosso coração. É o nosso coração que está sendo ofertado, sacrificado diante do Senhor. O altar nessa nova aliança, no cristianismo, é o nosso coração, irmãos. Ah, pastor, se é, então, para que a gente tem o palco? É só para melhorar o raio de visão, irmão. É só para isso. Para dar para enxergar todo mundo, mas não existe nada diferente. O nosso altar é o nosso coração. Aqui é somente um nível um pouco mais alto para dar para a gente conversar aqui, falar, olhar e entender, senão está todo mundo no mesmo plano. Mas a gente, infelizmente, mistifica muitas coisas. Vive na antiga aliança como se tudo fosse o sagrado, e esquece que Jesus diz, vocês são o sacrifício vivo. Vocês são. Ofertem a vida de vocês como um sacrifício vivo. Quantos estão entendendo que isso é cristianismo? Isso é o que Jesus nos chama a fazer. Mas muitos se esquecem que o evangelho é puro, é simples, é prático, é suficiente, irmãos. E nós queremos adicionar mais e mais coisas. Não precisamos mais, irmãos, de um tabernáculo como no tempo de Moisés. Não precisamos mais. Às vezes talvez você nem sabe, mano, o que é tabernáculo que ele está falando?
tabernáculo era o lugar onde o Senhor habitava. Era ali onde o templo da presença, onde a presença se manifestava. Mas no cristianismo, João 1, versículo 14, João diz que Cristo é o tabernáculo. Ele tabernaculou em nós. Ou seja, irmãos, o verbo se fez carne e se habitou em nós, cheio de graça e verdade. Ele está em mim e em você. Amém, irmãos? Nós somos moradas do Senhor, glória a Deus. Ele habita na minha e na sua vida. Não é mais em templos humanos. Não é mais dentro de 4 paredes, em construções feitas pelas mãos do homem, mas sim dentro de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Isso é o Evangelho. Não é mais sobre um lugar, os santos dos... Não, é sobre uma pessoa que está agora em nós e precisa ser revelada através de nós. É através de nós, porque Ele está aí. Talvez o barulho da vida é tanto que você não escuta, mas Ele está aí. Ele está aí dentro. E muitas vezes a gente não é sensível para ouvir essa voz, seguir esses caminhos. Mas pastor, então se Ele não está mais no prédio, para que a gente tem igreja assim, o prédio? Para que serve a estrutura? Irmão, é para proteger a gente do sol, da chuva. Vai fazer culto aberto atrapalhando o vizinho. A estrutura é para ser um local agradável, um local de convívio, onde a gente cresce, a gente amadurece, a gente se edifica, a gente se relaciona, a gente conhece pessoas. Isso é a estrutura. Mas a igreja não é a estrutura, somos nós. Nós somos a igreja. O Senhor está em nós e não nas paredes. Tanto é que você sabe muito bem quantos e quantos lugares um dia é um bar, outro dia é uma igreja, um dia é uma igreja, outro dia é um bar. Mas e aquele lugar não é santo? Não, as pessoas são. É sobre as pessoas. Não é sobre uma construção. Entende, irmão? Da mesma forma que a minha oração, ela não é mais forte que a sua, porque nós oramos pelo nome e autoridade do nome de Jesus. Você tem autoridade para orar. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Da mesma forma que esse ambiente não pode ser mais santo do que o seu quarto, do que a sua casa, do que a sua morada. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Isso é cristianismo. Antigamente era um lugar sagrado, era o sacerdote. Hoje somos sacerdotes, irmãos, dentro da sua casa, dentro da sua família. Jesus agora está em nós. Não é mais sobre um lugar, sobre uma situação. Não, irmão. No cristianismo o Senhor não está preso em 4 paredes, em uma comunidade. Não, irmão, o véu foi rasgado e em Cristo abriu-se um novo e vivo caminho, igreja. É uma nova história. Agora não tem mais intermediador no cristianismo. Não tem mais. Sabe, eu estou aqui, eu sou o pastor da igreja. Pô, pastor, vamos orar comigo? Vamos aí, glória a Deus. Mas, irmão, eu não sou o mediador. Não tem. No cristianismo não existe o papado. Não existe uma pessoa que está... Não. Cristo, Ele abriu o caminho, irmão. Ele rasgou o véu de cima a baixo. Agora nós temos o acesso. Cristo em nós. Em nós, irmão. Mas então a gente pode viver de qualquer jeito? Não, é em nós, porque eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Juntos nós somos a igreja. Juntos nós somos a igreja do Senhor. Então Ele está dentro de mim, mas também Ele está dentro de você. Ele está aí, meu irmão. Onde eu estou, aonde você estiver, nós somos uma extensão. Nós somos um canal. Canal do que, pastor? Da graça, do poder, dos milagres do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, dada essa introdução, abre comigo aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 19. Aleluia. Mais um segundinho aí para você achar. Valorizar você que trouxe a sua. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deu para encontrar aí?
não misericórdia, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Versículo 19 diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele abriu um caminho novo e vivo. Aleluia! Versículo 21. Nós temos um grande sacerdote para dirigir agora a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, com uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Olha isso que é importante, meu irmão. É necessário a gente chegar até Deus sempre com um coração sincero, sempre com uma fé firme, inabalável, uma fé firme, convicção, verdade, uma consciência limpa. Consciência limpa, irmão. Em Cristo nós somos perdoados, amém, igreja? Em Cristo, o sacrifício dele naquela cruz, que celebraremos no final desse culto, a Santa Ceia, foi suficiente, irmão. Aquele sacrifício, aquela obra foi suficiente. Eu estou numa igreja, misericórdia, amém ou não amém? Foi suficiente. A graça que nos alcançou não é um convite para você viver fazendo gracinha, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, versículo 23, o 23 diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar, igreja base, que Deus cumprirá as suas promessas. Ninguém para dar um glória a Deus, misericórdia, Senhor. Eu li rápido, eu vou de novo. 23, guardemos firme a esperança da fé que nós professamos, pois podemos confiar, porque Deus cumprirá as suas promessas. Meu irmão, a promessa ainda está de pé. Talvez você veio para ouvir isso essa manhã. A promessa ainda está de pé. Talvez você esqueceu, talvez você viveu o mundo afora, vagou por aí, e Deus está te lembrando essa manhã. A promessa ainda está de pé. Se mantenha firme na fé que você professa, no Deus que você serve. Se mantenha firme. Se mantenha firme. Continuando o versículo 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Versículo 25, talvez você já escutou muito. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Na Almeida Atualizada vai dizer: não deixem de congregar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, admoestem uns aos outros. E ainda mais agora. Por que agora? Porque o dia está chegando. O dia está se aproximando. Veja, irmãos, cristianismo é isso. Versículo 24: ajude uns aos outros, sirva uns aos outros, fortalece, soma na vida um dos outros, coopere para que os outros também façam bem, ajude para que os outros também tenham condição de crescer, sejam amigos, parceiros, aliados. Deixa eu te falar uma coisa, isso é igreja, isso é relacionamento, irmão, isso é o cristianismo, é um junto com o outro. Não dá para ser carreira solo. Aí você joga tênis, não dá para você viver um cristianismo sozinho. Cristianismo é relacionamento. Não é sobre vir num domingo, irmão, é sobre viver isso aqui na semana, é viver esse relacionamento na semana, uns com os outros. Aí você está dando amém, mas você não cola no Elas à Mesa. Aí você está dando amém, mas você não veio na quinta-feira no culto de homens. Aí a gente só fala amém, mas a gente não vive o que o texto está falando. A gente não vive um com o outro. É mais confortável colar na igreja no domingo, só ouvir a palavra, top, bênção. Ah, pastor, sabe o que é? É que eu não conheço ninguém. É difícil, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem não quer sempre vai ter uma desculpa, irmão. Sempre vai ter. E deixa eu te falar, todo mundo aqui chegou um dia sem conhecer ninguém. Todo mundo chegou sem conhecer ninguém, mas nós nos permitimos viver isso, irmão. Essa igreja, 3 anos atrás, ela nasceu. Ela não veio de um grupo que rachou. Essa igreja começou do zero, irmão. Então há 3 anos atrás, irmão, eu nunca tinha visto ninguém aqui. Ninguém tinha se visto, irmão. Para não falar ninguém, no começo da igreja que está até hoje, meu pai, minha avó, claro, mas o Vini e a Joyce.
Eles foram de um ministério que eu já fui, mas lá a gente não tinha troca nenhuma, não tinha amizade, não tinha conexão nenhuma. E para a glória de Deus, o Senhor uniu o propósito. O Caio e a Samanta, que estão junto com a gente, da mesma forma, o Caio e a Samanta colou no dia da inauguração da igreja. 3 anos atrás, nunca tinha visto eles. No domingo, a inauguração foi no sábado. No domingo eles apareceram aqui para ceiar com a gente. Foi a nossa primeira ceia. Poucas pessoas. E de lá para cá, é uma história que estamos construindo. Mas por quê? Porque se permitimos viver. Porque a igreja não é sobre amizade. É sobre propósito. É decisão. Então não tem como a gente, não conheço ninguém. Nunca a gente conheceu ninguém. A gente se permitiu viver. E hoje a gente está junto, a gente caminha junto, porque a igreja é isso, irmão, é a gente viver por um propósito, é um propósito, e não por conveniência. Por que eu estou falando isso? Porque, irmão, nós precisamos ter decisões de nos permitir viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Não dá para a gente só querer e nunca decidir. Que venha acabar suas desculpas hoje, em nome de Jesus, meu irmão. Acabe as suas desculpas hoje, em nome de Jesus. Escuta, se você abrir mão das amizades do mundo, dos relacionamentos do mundo, das conexões do mundo, descansa, meu irmão, que Deus vai te apresentar os amigos dele. Deus vai te apresentar as pessoas dele, homens de caráter, pessoas de propósito, pessoas de honra, homens fiéis. Mas abre mão do errado primeiro. Não tem como entrar no certo segurando o errado. Abre mão do errado. Olha para a pessoa do seu lado. Só olha, não fala nada, só olha. Pronto, já olhou? Olha aqui agora para mim. Irmão, essa pessoa pode não ser bonita. Essa pessoa pode não ser a mais legal do mundo, pode não ser a cheirosa. Tem uns aí no meio ainda que até torce pro Corinthians. Misericórdia, Jesus. Grande é a obra, mas escuta, existe um propósito dessa pessoa estar do seu lado. Existe um propósito de Deus dessa pessoa estar aí do seu lado. Ela não é perfeita, mas ninguém é. Mas ela está aqui servindo o único que é perfeito. Se permita viver isso. Se permita viver um relacionamento. Se permita viver uma história. Se permita ser transformado a cada dia junto com essa pessoa do lado. Junto com esse irmão do lado. Viva as conexões do reino, meu irmão. Amém ou não amém? Amém. Então continuando o versículo 25. Olha o que diz o 25. Diz para não deixarmos de congregar. Não abandone a fé, pois o dia está próximo. Precisamos fazer o que, pastor? Animar um ao outro, fortalecer um ao outro. Vamos lá, irmão. Como nós faremos isso se não tem relacionamento? Como que a gente vai animar um ao outro? Como que a gente vai fortalecer um ao outro se não tem relacionamento? Como que eu vou te ajudar se eu não tenho acesso? Se não tem conexão? Porque o fato de só vir num culto, terminou, vazou, não tem como criar relacionamento. Não tem como. E talvez você está sendo um soldado ferido, abatido, está sangrando, e não tem ninguém aqui sabendo. E como a gente vai ser um ambiente de cura se a gente não se permite viver isso? Se a gente não se permite viver uma nova história? Ah, mas é que eu já fui muito traído. Ah, é que eu já passei por isso. Ah, é por aquilo. Se permita viver de novo. Se permita viver o novo do Senhor, meu irmão. Porque tudo gira em torno de relacionamento. É sobre relacionamento. Isso é igreja. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Cruz, nós recebemos algo da forma vertical para a gente viver na horizontal, irmão. Com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos. Entendendo, respeitando as diferenças, lidando com as diferenças de cada um. É fácil? Claro que não. Porque relacionamento é muito difícil, irmão. Relacionamento nunca é fácil. Mas é importante, ou melhor, essencial no Evangelho. No Evangelho é essencial. Precisamos nos relacionar. Porque se nós estamos juntos, é junto que a gente consegue ser confrontado para melhorar. É junto, irmão, que é ferro afiando ferro. É junto que eu consigo ver que meu irmão caiu para eu dar um braço e levantar ele e ajudar. É estando junto que um ajuda, um fortalece quando precisa. Mas não estando junto não tem como. Não tem como. Sendo assim, se permita viver a igreja. Se permita pertencer a uma igreja, irmão. Existe muito mais do que você tem experimentado. Existe muito mais, meu irmão, minha irmã. Existe muito mais. Se permita viver isso. Se permita. A cura que você quer está na mesa do relacionamento que você não senta, sabia? A cura que você tanto quer está nas pessoas que você não se abre para viver.
A cura está nessa oportunidade do ministério que você não quer viver de novo. Você não quer, você está resistente. Não, eu não vou, eu vou ficar nessa forma superficial. Hoje é um domingo de ceia, irmão. É um domingo de ceia, é um domingo de mesa. É um domingo da gente sentar, e mesa é um lugar que a gente está junto. Mesa é o lugar que traz a cura, de você sentar junto e expor as suas vulnerabilidades. E entender que é um ajudando o outro. É um orando pelo outro. É um servindo o outro. Hoje eu estou ajudando, amanhã eu estou sendo ajudado. E glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É assim que é a igreja do Senhor, irmão. Essa é a igreja de Jesus. Aí o texto, o escritor vai dizer: não deixem de congregar, não se afastem, perseverem. E aqui me chama a atenção algo. O que, pastor? A frase, como costume de alguns. Veja uma coisa, o desigrejado é uma realidade hoje, mas não é uma novidade. Não é uma novidade, desde aquela época. Do escritor aos Hebreus, ele está lá dizendo: como é costume de alguns, não deixe, não desanime, não deixe a peteca cair. Meu irmão, você foi chamado para perseverar, para persistir, para permanecer. Sozinho você não é igreja. Eu sozinho não sou. Juntos nós somos, irmão. Juntos nós somos. Então persevere, permaneça. Não deixe de congregar como é costume de alguns, é o que está escrito. Não deixe. Claro que muitos lugares só tem cara de igreja, mas não são. Confesso para vocês, nesses ambientes você não deve mesmo permanecer, meu irmão. Porque a partir do momento que você sabe que existem problemas fundamentais e não se posiciona, você é um conivente. Você é participante. Você é farinha do mesmo saco, porque é o que eu estou falando? Não, é o que Tiago 4,17 diz. Aquele que sabe o que tem que ser feito, aquele que sabe o que é pecado e mesmo assim faz, está cometendo. Mesmo assim não fala, mesmo assim não toma partido, mesmo assim não muda, mesmo assim não cria vergonha na cara e desvincula, está cometendo pecado, irmão. Então se posiciona. Encontre um lugar seguro, encontre um lugar que você se identifica como saudável para você e sua família e pertence à igreja do Senhor. Faça parte da igreja do Senhor. Como diz o versículo 25, não deixe de congregar. Não deixe, porque o grande dia se aproxima. Amém ou não amém? Eu dei o play? Amém. Versículo 26, e aqui é uma bomba. Aqui é uma bomba, irmão. Olha o 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, sabendo da safadeza eu ainda fico, eu continuo, sabendo que está errado e mesmo assim eu permaneço, após já ter conhecido a verdade, já está tudo revelado, já está tudo errado, mesmo assim eu continuo no erro de forma proposital. Para esses já não há mais sacrifício que possa tirar os pecados. Porque ele sabe, ele conhece o que Jesus fez, a liberdade que Jesus trouxe, mas mesmo assim ele prefere ficar na escravidão do pecado. Veja, hoje o Senhor está querendo colocar mais responsabilidade no seu colo, irmão. É mais responsabilidade no seu colo. Posso te falar uma coisa? Custa caro frequentar uma igreja de verdade, meu irmão, porque ela te deixa desconfortável com a vida de mentira. Ela deixa desconfortável, irmão, se você estiver vivendo uma vida de mentira. É desconfortável. O texto diz que se pecamos de forma proposital, se estamos num lugar errado, mas porque estamos sendo beneficiados e não nos posicionamos, sabendo que está tudo errado, após já termos conhecido a Cristo, após já termos sido revelado da verdade, para esses não vai vir um novo sacrifício não, irmão. O sacrifício já foi, você está recusando ele, agora é só o juízo. Agora é só o juízo. Nossa, pastor, sério que pessoas fazem isso? Sim, irmão, e dos mais variados motivos. Dentro e fora de igreja. Quantas pessoas estão em igrejas que não acreditam, mas porque tem o microfone, a oportunidade, o cargo, ela se vende e ela continua lá. Quantas pessoas estão em empresas que não glorificam o nome do Senhor, mas porque tem uma grande oportunidade ali, se vende. Quantas pessoas, porque envolve a família, e aí prefere se indispor com o Senhor do que com pessoas. Quantas pessoas, irmão, às vezes é covarde e não tem coragem de recomeçar, e aí prefere ficar na lama, no esgoto do pecado, sabendo que está tudo errado, mas não se permite mudar, não se permite recomeçar. Enfim,
se após conhecer a verdade, e mesmo assim continua na mentira, a esses não tem um outro sacrifício a ser oferecido. Já foi, o sacrifício está lá, agora é só juízo. Se você prefere o pecado, é só o juízo. Meu irmão, se está fazendo sentido para você isso, deixa eu te falar, é melhor se afastar de lugares e pessoas hoje do que você viver uma eternidade distante do Senhor. Eternidade longe do Senhor. Acorda, meu irmão. O dia está cada dia mais próximo. É o que o texto diz. Cada dia mais próximo. E também vamos ser sinceros, irmão, da mesma forma que muitos lugares são tóxicos, igrejas que não são igrejas, também tem muito crente que acha que é crente, mas não é também. Tem também isso. Os milindrosos, mimadinhos, cheios de coisinha, irmão. Irmão, se no reino de Deus não tem espaço para vaidoso, orgulhoso, que dirá dentro da igreja, irmão? Não dá. Não dá. Por isso que eles não se dão na igreja. Por isso que não dá. Sempre muda, sempre encontra um problema, sempre está trocando. E talvez eu possa te falar, hoje a igreja está cheia, glória a Deus. Talvez eu estou falando com pessoas assim hoje. Como, pastor? Estão visitando a gente porque não deram certo na sua igreja. E aí você era um problema lá, você quer ser um problema aqui agora. Você já era um problema lá, agora você quer vir aqui. Então que em nome de Jesus você mude. Você transforme, porque senão daqui a um tempo você está mudando daqui também. Porque aqui não é a igreja perfeita. Não existe a igreja perfeita. O problema é que a gente quer mudar o lugar, mas a gente não quer mudar a gente. É mais fácil eu mudar o lugar do que eu me mudar, do que eu viver a transformação que o Senhor quer fazer. Não somos perfeitos, irmãos. Não somos. E vida de igreja não é fácil. Mas também nunca foi. Nunca foi fácil. A igreja do Senhor, ela começa com grandes mártires, irmão. Grandes homens e mulheres que entregaram a sua vida pela fé. Homens e mulheres que diziam: eu encontrei uma verdade que vale a pena eu morrer. Vale a pena eu morrer por essa verdade. Muitos foram queimados, enforcados, crucificados, estraçalhados, irmãos, pela fé. Foi assim que começou. Então não foi fácil para você, não está sendo fácil para você, também não foi fácil para ninguém, irmão. Nunca foi fácil. Mas apesar de todo esse cenário de dificuldade, eles estavam sempre juntos. Eles estavam sempre unidos. Morria um, parece que nascia 10. Queimava um vivo, nascia 20. Porque eles estavam unidos. Tinha um propósito. Tinha uma vocação. Tinha um chamado. E muitas pessoas pensam aquilo que era igreja. Hoje está tudo bagunçado. O evangelho se perdeu. É muito fácil, irmão, você ficar sentado falando mal da igreja e não se envolver no seu presente para mudar o futuro, para participar. É muito fácil a gente ficar sentado falando isso, aquilo, e hoje está assim, hoje está assado, sentado no nosso sofá, e você não está participando de uma igreja, tentando fazer a mudança, tentando gerar uma forma diferente, uma experiência ruim que você teve, fazer com que pessoas hoje não vivam ela também, gerando um ambiente diferente, pelo menos ajudando nessa mudança. É muito fácil. O que a gente mais tem nos dias atuais, irmão, são os crentes teólogos de internet. Isso é louco. Isso é louco. Se metade do que está escrito e é falado na internet fosse vivido, irmão, o mundo era outro. O mundo era outro. Porque é muito mais fácil eu escrever um textão, é muito mais fácil eu ficar em live, do que viver o chão da vida real, irmão. Viver, estar envolvido numa igreja local, participar, ter as suas mãos sujas da obra do Senhor, acreditando, eu faço parte. São muitos conceitos, irmãos, muitas opiniões, muitos comentários, mas é pouco protagonismo, é pouca disposição, é pouca coragem de fazer as coisas acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja não precisa de mais um reclamão e de um crítico, irmão. A igreja não precisa. A igreja sempre teve seus problemas, irmão. A igreja primitiva, ela não era perfeita. A igreja atual também não é. Sabe por quê, irmão? Porque tem eu e você dentro. Tem eu e você dentro. Pessoas imperfeitas. Então não vai ser perfeito. Se um dia você encontrar um lugar e você falar: nossa, esse lugar é perfeito, em nome de Jesus, não entra. Porque o dia que você entrar, você vai estragar. Você vai estragar. Porque você não é, eu não sou. Não existe esses lugares até que o Senhor venha e de fato nos glorifique, irmãos. É resistência, é perseverança, é confiança, é um dia de cada vez.
Entenda que antes não foi fácil, mas hoje continua sendo difícil. Porque, irmão, quanto maior a rede do pescador, mais sujeira e peixe ruim vem junto também, irmão. Quanto maior a rede, irmão, é mais peixe que vem, é mais sujeira que vem também. E faz parte do negócio. Então, igreja, saiba que faz parte a gente saber lidar com diferenças e problemas na igreja. Faz parte. Claro que eu não estou falando aqui problemas fundamentais da fé. Não é problemas de caráter. Não, irmão. Senão perde identidade de igreja. Aí não é mais igreja. Mas diferença de opiniões a gente vai ter, irmão. Vai ter, irmão. Diferenças de gostos a gente vai ter, irmão. E faz parte. Eu preguei semanas atrás sobre o episódio lá, o começo da igreja, quando Paulo sai para as viagens missionárias e para espalhar o evangelho. Irmão, olha como a igreja começou. Paulo foi fazer a primeira viagem missionária, aleluia. Chamou o João Marcos, chamou o Barnabé e partiram. No meio da primeira viagem, João Marcos arregou, tiveram um desentendimento, voltou para trás. Top, eles continuaram. Foi para a segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária, o Barnabé falou, mano, vamos dar uma moral lá pro João Marcos. Vamos chamar ele de novo. O Paulo vai falar, não, ele abandonou, ele não vai. Ah, não, aí você tá dodói? Então vai ficar você e ele. Aí Paulo fez o quê? Catou o Silas e foi continuar a obra. Foi fazer a obra. E a segunda viagem é Paulo e Silas, não é mais com o Barnabé. Barnabé ficou. Aí na terceira viagem missionária, o Paulo fala, lembrei do João Marcos, ele é útil. Vamos lá, traz esse cara de volta, é importante. Por quê? Porque um homem de Deus, irmão, ele sabe a hora de entender as coisas, de consertar as coisas. Ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, mas divergências de ideias tem no caminho, irmão. Divergências de posicionamentos e gostos tem no caminho, irmão. Se dois sabem para que foi chamado, uma hora não vai ser uma divisão, é uma multiplicação. Cada um vai para um lado e vamos multiplicar e florescer onde Deus chamou. É natural. Vai acontecer isso, irmão. Você quer um outro episódio para você entender que os problemas não são só nos dias atuais? Certo dia Paulo chega lá no meio da roda, café de pastores de Jerusalém, e ele falou, pastor Pedro, logo o Pedrão, cortador de orelha, logo o homem, chegou lá, está lá em Gálatas 2, você é um hipócrita. Você está fazendo errado, Pedro. Na frente dos caras, Paulo repreende Pedro. Você está fazendo errado. Nós somos cristãos e não praticamos o judaísmo. Não tem por que você colocar esse peso sobre o povo. Não é desse jeito. Irmão, Paulo repreende, gera uma discussão e está tudo bem. Ninguém deixou de ser crente, porque somos pessoas imperfeitas. Tomamos decisões erradas, fazemos muitas vezes coisas erradas. Tem gente que olha para um texto desse e fala assim, é isso, tem que ser assim mesmo. Eu tenho que me posicionar, eu não guardo nada, sou profeta, aleluia, amém. Saiba que profeta, irmão, é aquele que fala na cara. O que fala no corredor, pro vizinho, pro irmão do lado, não é o profeta, é o fofoqueiro. Profeta tem coragem de falar na cara. Paulo chegou lá nos caras, falou, Pedro, você, tá errado o que você está fazendo. Tá errado. Não está sendo legal essa conduta. Homens e mulheres de Deus sabem resolver diferenças, irmãos. Homens e mulheres de Deus resolvem com quem tem o problema e não é com o terceiro. Não é. É olho no olho. É frente a frente. O papo é reto e não faz curva, irmão. É sério. Então entenda. Não é a igreja de antes, é a igreja de hoje. A igreja só tem uma. Só tem uma, irmão. Como ela tinha falhas antes, ela continua tendo hoje. E nem por isso a gente deve, versículo 25, deixar de congregar, como é costume de alguns, porque como diz o texto, o dia está próximo. O dia está próximo, igreja base. Sabe, pastor, eu estou desviado por causa que meu antigo líder me frustrou, me traiu. Irmão, de verdade eu sinto muito por isso. De verdade, eu sinto muito por isso, mas você precisa superar isso. Você precisa superar isso, porque Deus nunca deu essa mancada com você. O cara deu. A pessoa te frustrou. A pessoa abusou. A pessoa forçou a barra. A pessoa foi ingrata. Mas o Senhor não. Então eu sinto muito você ter vivido isso. Mas você precisa superar isso. Você precisa, meu irmão, amadurecer e não permitir que isso aconteça de novo. Aprenda com isso. Porque você é um adulto. E adulto supera a dificuldade. Não fica só reclamando da vida.
Amém, irmãos? Então para de se justificar tanto como um bebezinho, irmão, porque a igreja não é berçário e Jesus não é babá de ninguém. Então é amadurecer. Por mais que você sente muito, e doeu, e eu sinto por isso, é necessário a página virar. É necessário recomeçar. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Não deixem igreja base. Não deixe de frequentar uma nova igreja. Encontre esse lugar saudável. Não importa que o cara te dê uma mancada. Persevere, igreja. Igreja de Jesus é marcada pela perseverança. É pela confiança. Participe. Se envolva. É pelo Senhor. E para glorificar o nome do Senhor. É por isso que nós somos igreja, irmão. É por Ele. É para Ele. Porque são dele todas as coisas, irmão. Isso é a igreja. Saiba que não existe a igreja perfeita. E um dos grandes problemas da igreja, sabe o que é? A minha e a sua língua. Esse é o grande problema. Por quê, irmãos? Porque se estamos na igreja só para ficar olhando e falando do problema que ela tem, a gente se torna o maior problema da igreja. Se a gente está dentro de uma igreja só para ficar apontando o erro, a falha, a dificuldade, a limitação que ela tem, a gente se torna o maior problema dentro da igreja. Irmãos, pastores, líderes são imperfeitos, mas o dono da obra é perfeito, amém, igreja? Ele é perfeito e Ele é poderoso para nos mudar, para nos transformar. Ele é aquele que faz uma nova história. Ele é aquele que, como a Julie disse em Isaías 43:18, é o que faz o caminho no deserto, irmão. É rio passar em lugar seco. Esse é o Deus que nós servimos. Se permita viver de novo. Se permita viver essa nova história. Se permita viver essa nova fase. E estou atrasado, mas para encerrar essa mensagem eu quero te contar uma história bíblica. Havia um homem que chegou para o apóstolo Paulo. E ele falou assim: pastor Paulo, estou procurando aqui uma igreja. E eu pensei em ir na igreja de Corinto lá, tá ligado? O que você acha daquela igreja? Posso? Você me recebe lá? O pastor Paulo falou: meu filho, vai que vai. É uma bênção aquela igreja. Mas assim, só toma cuidado. Porque no capítulo 1, aquela igreja diz que eu tive que orientar lá porque ela tem muito grupinho. Tem muita panelinha naquela igreja. No capítulo 3 eu falei que estava tendo inveja e contenda lá dentro. Aí no capítulo 5 tinha uns jovens lá que estavam pegando as menininhas lá. Eu tive que orientar. Aí no capítulo 6 eu tive que orientar para eles, porque estava crente um colocando o outro na justiça. Mas vai para lá, filho, porque lá a igreja é uma bênção. Vai lá. O jovem falou: tô fora. Dessa daí eu não vou. Acho que eu vou para Éfeso então. Posso ir para Éfeso, pastor Paulo? Ótima escolha, meu garoto. Éfeso é uma bênção. Aquela é uma igreja alicerçada na palavra. Aquela é uma igreja demais. Mas só lembra que o apóstolo João teve que escrever uma carta lá para ela, dizendo que eles estavam perdendo o primeiro amor. Aquela igreja era uma bênção, mas eles estavam perdendo. Então cuidado. E tem também um detalhe: lá tem um pastor lá em Éfeso, é o Diótrefes. Aquele cara é o xerifão. Ele maltrata todo mundo, ele briga com todo mundo, ele é bruto, é um ditador. Mas vai lá que é uma bênção aquela igreja. Vai lá, você vai gostar. Aquele menino olha e fala: não, tô fora, não dá. Éfeso não, tô fora, vou deixar quieto esses problemas aí. Melhor eu ir para Tessalônica. Tessalônica é mais top. O que você acha, pastor Paulo? Você me recebe lá? Cara, você vai gostar. Aquela igreja é do mistério. Cheita é reteté. O povo é do manto. Só sapato de fogo naquela igreja. Pensa num povo cheio de dom. É a igreja de Tessalônica. Vai lá que você vai gostar. O povo é bênção, é revelação, profecia, rajada de línguas estranhas. Mas cuidado, porque eu tive que orientar lá que tem uma galera muito folgada lá, viu? No capítulo 3 estava dizendo que os caras não queriam trampar mais. Estava querendo viver só de revelação. É só de manto. E ninguém estava mais querendo trampar. Era muita espiritualidade, era muito manto, mas pouca vida, pouca prática. Muito rodopio e não estava fazendo a vida acontecer. Eu já falei logo na carta para eles lá. Você ressalta: quem não trampar também não come. Poucas. Mas vai lá. É uma igreja bênção. Você vai amar aquele lugar. Aí o jovem fala: você é louco, não vou não. Para. Aí quebra, né, pastor Paulo? Tá osso. Então, vou para Filipos. Vou lá para os filipenses. O que você acha, pastor? Lá é uma bênção. Nossa, aquela igreja eu sou apaixonado. Eu amo aquele povo.
Mas eu também tive que chamar a atenção deles. Por quê? Qual foi dessa vez? Tinha 2 irmãs lá abençoadas naquela igreja. Só andava brigando. Era fofoquinha, era uma dando indireta para outra, bloqueando a outra. Era uma luta. É a Evode e a Cinti, que está lá no capítulo 4. Eu tive que orientar elas. Quando você aproveitar, chega lá e tenta ver se as duas fazem as pazes. Tenta ser um canal, faz o meio de campo, para as duas começar a glorificar o nome do Senhor, e assim o Senhor ter misericórdia delas. Porque está feio, mas a igreja é uma bênção. Vai lá servir. O jovem diz, não, vai dar mó trampo, quero esses BO não. Eu vou para Colossos, Colossenses, a igreja, vou lá. É mais longe da minha casa, mas eu vou lá, porque lá é boa a igreja. Pastor Paulo falou, é uma bênção. Vai lá que o povo é crente. Mas posso te falar uma coisa? Lá os caras é um volume acima dos de Tessalônica. Os caras é muito místico lá. Lá os caras, como assim, pastor Paulo? Místico? O que é? Lá os caras cultuavam anjo. Tava com umas conversas de eu tô vendo anjo, surubim, querubim. Era o anjo falou, o anjo tá passando. Era uma loucura que tá a igreja. Eles são uma bênção, mas eu tive que falar, para com essa palhaçada aí. Para com essas coisas. Não dá, mas vai lá que a igreja é uma bênção. Eles estão no caminho. Não vou não. Sobrou a Galácia. Eu vou para os Gálatas. Eu vou lá com aqueles irmãos. Vai dar um trampo, é fora de mão, mas eu quero servir naquela igreja. O apóstolo Paulo diz, igreja maravilhosa. O povo abençoado, mas eu quero te deixar já uma observação. Estou vendo você aí, só quero te falar, lá os irmãos é brabo, viu? Lá os irmãos é brabo. Capítulo 5, versículo 15, estavam quase saindo na porrada. Tive que falar, isso daí é obra da carne. Vocês precisam ter fruto do Espírito. Não dá para resolver as coisas no braço, não. Não é assim que resolve as coisas, não. Mas os caras são crentes. Vai lá servir lá com eles. Aquela igreja é uma bênção. A história vai continuar, vai dizer que o menino fala, esse pastor Paulo não sabe indicar a igreja não, você é louco, tá osso, não dá para essa igreja não. Vou trocar ideia com o pastor João, pastor do amor. Vou falar com o pastor João, ele vai me indicar a igreja que eu preciso, é a igreja que eu gosto. Chegando lá, ele, pastor João, Pai Senhor, oh meu amado, querido, Senhor seja contigo, que eu posso te ajudar? Pastor, tá difícil achar uma igreja. Como que eu faço para achar uma igreja? O que eu faço? E o pastor João fala assim, pô meu filho, tem um monte de igreja, então me fala de Tiatira, fala para mim, eu estou pensando em ir lá. Conversei com o pastor Paulo, não deu certo as igrejas lá, tá uma bagunça. Como é que tá em Tiatira? Meu amado, aquela igreja é sensacional, é maravilhosa, é bênção. Eu até enviei cartas lá corrigindo eles, mas eles são uma bênção. Lá estava com um problema que tinha uma mulher lá que estava manipulando a igreja. Parecia que ela era a dona da igreja. Ela é atribulada, ela é do manto, ela tem uns dons, um mistério, mas ela é atribulada, mas a igreja é uma bênção. Ah é, pastor, mas para eu saber quem é, quando eu chegar lá, o que eu faço? Eu vou evitar ela, quem que é? É a Jezabel. Vai lá, é uma bênção a igreja. Mas ela está lá. Como é que faz? Não, Tiatira não. Não, pastor João, não, vixe, estou fora. Filadélfia, a igreja boa. Vamos lá, pastor. Boa, meu filho, igreja amada. Mas lá os crentes são mornos. Falei para eles, são tudo relaxado. Falei para eles, era melhor que eles fossem quentes ou frios, porque o morno o Senhor quer vomitar. Mas vai lá, eles são uma bênção. Eles estão no caminho. Eu mandei as cartas, eles estão no caminho. É um processo de transformação. Vai lá junto com eles. Não deixa eles misturar as coisas do mundo com a igreja não. Vai lá, seja um instrumento e ajuda essa mudança. Vai lá que eu acredito em você, meu filho. Vai para Filadélfia. Começa a incendiar. Toca esse louvor aí que nós tocamos. Incendeia todo mundo. Faz todo mundo pegar fogo. Seja a mudança que eles precisam. Ah não, pastor. Dá não. Vou não. Estou de boa. Acho que eu vou para Pérgamo. Como é que é Pérgamo? O que você tem para dizer para mim, pastor João, de Pérgamo? Ah, pode ir lá. É uma bênção, filho. Essas igrejas são tudo uma bênção. Só que lá eu indiquei porque eles estavam com uma doutrina meio estranha. Eles estavam seguindo as ordens de Balaão, dos Nicolaitas. Estava uma bagunça. Eles estavam com uma conversa de que o que importa é a alma. Então tinha umas automutilação lá na igreja. Coisa de meio louco. Mas eles se consertaram. Mas vai lá. Não deixa ninguém te cortar não. Mas vai lá. Vai lá que vai ser bênção aquela igreja. Vai lá. Serve lá com eles. O menino fala, obrigado, pastor João. Estou suave. Não tem jeito, tentei várias congregações, acho que é melhor eu ir para a sede. Eu vou para Jerusalém.
bênção demais, a igreja de Jerusalém é top, menino. Vai lá servir lá. Só que assim, só lembra que ela desprezou o pastor Paulo. Só lembra que ela foi ingrata, deu mancada com ele. Não o reconheceu, fizeram toda aquela desfeita com o pastor Paulo. Mas vai lá servir com eles. Porque isso tudo também é coisa do homem, não é coisa do Senhor. O homem foi ingrato, o Senhor não. Então vai lá, persevera, vai lá servir com eles. E essa história, irmão, essa pincelada bíblica, termina com aquele menino ficando triste, porque ele não encontrou a igreja perfeita. E deixa eu te falar, você também não vai encontrar, porque ela não existe. Aqui na terra ela não existe, porque ela é feita de homens e mulheres imperfeitos, mas todos olhando para Cristo, cada dia querendo viver uma transformação. Problemas teve lá atrás e vai continuar tendo hoje, irmão. A questão é você resiliente para suportar e administrar e viver. E aqui é claro que eu estou falando não problemas fundamentais da fé. É perseverança. É participar na solução. Por que eu te contei essa história? Vou até pedir, pode ir para a banda já subir, já pra vocês ficarem no esquema. Porque não tem igreja perfeita. Pare de buscar ela. A base está completando 3 anos hoje, essa semana, mas também não somos, irmão. Estamos muito longe disso. Você sabendo disso, deixa eu te falar, para de ficar potencializando o erro da sua igreja. Para de ser uma pessoa que só reclama da tua igreja. Participa da correção deles. Tenta se envolver de alguma forma na solução para que esses erros não venham mais acontecer. Tenta ser um instrumento para que essa situação não venha se repetir. Se levanta como uma resposta. Não adianta ficar olhando o problema. Se for para ficar só olhando o problema, irmão, nunca a solução vai vir. Se envolva na solução. É no acolhimento, começa abraçando todo mundo, irmão. É no sorriso, chega rindo aí e sai rindo. Faz o que tem que fazer. Eu não sei o que Deus coloca no seu coração de assim, a minha igreja poderia ser assim. Participa, faz, se envolve. Sabe, meu irmão, aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa, do que as nossas diferenças. E hoje é um domingo de ceia. Hoje é um domingo onde a gente vai se assentar à mesa do Senhor. Então que tudo aquilo que nos difere, que tudo aquilo que nos distancia, a gente possa deixar de lado e não trazer para a mesa hoje. Deixa de lado e vamos participar junto da mesa, dessa mesa da cura, porque maior é aquele que está em nós, irmão, do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que prometeu, que em nome de Jesus, eu não sei quem é você, mas somos um em Cristo. Esse é o momento da gente dizer para o nosso irmão e para o Senhor, eu tenho parte. Eu faço parte. Eu faço parte. Estamos juntos por algo muito maior do que as diferenças que a gente tem. Então que em nome de Jesus, você entenda, não somos, nunca seremos a igreja perfeita, mas faça parte para a gente ser melhor do que a gente foi ano passado. Faça parte para a gente ser melhor do que a gente foi ontem, sendo e escrevendo uma nova história no amanhã. Participe, acredite na igreja do Senhor. Talvez a mensagem hoje é para você e não vai ser nessa igreja. Talvez Deus está te falando para você fazer a diferença em outra. Mas faça, irmão, porque o reino não é sobre uma placa. O reino é sobre você estar congregando e não deixar de congregar. Não seja um visitante. Não seja uma pessoa que passeia de igreja em igreja. Seja um membro, um frequentador, alguém que vive, alguém que faz parte, alguém que acredita, alguém que está envolvido. Em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Amém. Nós vamos adorar o Senhor. Fique de pé, fique de pé.